Evangelho de Lucas, capítulo 17, versos 11 a 19. Aconteceu que, indo ele para Jerusalém, passou pela divisa entre Samaria e a Galiléia. Ao entrar em um povoado, 10 leprosos saíram-lhe ao encontro, pararam de longe e gritaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Logo que os viu, ele lhes disse: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, enquanto iam, ficaram purificados. Um deles, vendo que fora curado, voltou glorificando a Deus em alta voz e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, dando-lhe graças, e este era samaritano. Então Jesus perguntou: Não foram 10 os purificados? E os outros 9, onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Pastor, se Deus me tirar desta cadeira de rodas, eu quero sair por este mundo afora pregando o Evangelho pelos 4 cantos da terra. Isso foi a promessa que eu ouvi de uma pessoa. Pastor, o homem que passa pelo que eu passei, dentro daquela UTI, entubado, e sai dali, e continua vivendo do mesmo jeito, na verdade ele nem merecia ter uma segunda chance, devia ter morrido lá dentro mesmo. Isso foi também o que eu ouvi de uma pessoa que sobreviveu da Covid-19 depois de ter passado por uma UTI e ter sido entubado. Pastor, o maior sonho da minha vida é ver o meu esposo convertido, salvo. E quando isso acontecer, eu me tornarei numa serva fiel e dedicada ao Senhor. Isso foi o que eu ouvi também, foram as palavras de uma esposa que sonhava com a salvação do seu marido. O que esses 3 casos que acabei de compartilhar têm em comum? O primeiro, a pessoa foi curada, voltou a andar, abandonou a cadeira de rodas, mas hoje vive uma vida que não está nem aí para Deus. O segundo, o sujeito está vivendo hoje pior do que antes, bebendo todas e fumando tudo. E o terceiro caso, o marido se converteu e hoje eu acho que ele é muito mais crente do que a sua própria esposa. O que essas pessoas têm em comum, meus irmãos, é a vida que vivem depois de terem recebido um milagre. São pessoas que um dia oraram e clamaram no auge de um problema, e Deus ouviu as orações, Deus atendeu o clamor, o milagre aconteceu e o favor divino foi alcançado. Mas depois de terem recebido a bênção, Deus ficou em segundo plano. As coisas de Deus já não são mais prioridade. Os cultos da igreja não são tão importantes. A vida espiritual não é mais levada a sério. Alguns se esqueceram de Deus, outros deixaram Deus totalmente de lado de suas vidas. E meus irmãos, isso não é raro. É mais comum do que a gente imagina. Eu poderia passar uma noite inteira e seria pouco lembrando de episódios assim. A vida depois do milagre. A conclusão é que eu tenho chegado é que a vida depois do milagre é uma vida de alto risco. Depois de recebermos o favor divino, há um grande perigo eminente. Um grande perigo.
E esta passagem bíblica está aqui para nos alertar acerca desse perigo. Você provavelmente conhece essa história. Não se trata de uma parábola, é um fato real. Um fato que tem se repetido muitas e muitas vezes, infelizmente. Nesta noite eu quero convidá-lo a refletirmos atentamente sobre a vida depois do milagre. Eu convido você a abrirmos o nosso coração para que Deus fale de forma marcante a nossa vida. Há algumas lições aqui as quais nós precisamos considerar, meditar e aplicar em nossa vida. Em primeiro lugar, veja comigo que a dor e o sofrimento é um nivelador dos homens, a despeito de quaisquer que sejam suas diferenças. A dor e o sofrimento humano é um nivelamento dos homens, é um nivelador dos homens, a despeito de quaisquer que sejam as suas diferenças. O texto nos diz que Jesus estava indo para Jerusalém, e quando ele atravessou a divisa entre Samaria e Galiléia, ele entrou em uma pequena vila. Ao entrar naquela pequena vila, ele se deparou com um grupo de 10 homens leprosos que estavam vindo ao seu encontro. Naquela época, a lepra, hoje chamada de hanseníase, era uma doença reconhecidamente incurável e potencialmente contagiosa. Os leprosos eram proibidos de viver em sociedade e, por causa disso, eles tinham que deixar a sua família, o convívio com os amigos, e precisavam ir para um lugar onde era chamado de leprosário ou colônia de leprosos, aonde eles ficavam com outros que tinham a lepra também, já que não tinha cura, já que era potencialmente contagiosa, eles tinham que ficar ali excluídos totalmente do convívio social com o restante das pessoas. A pessoa com lepra era considerada alguém morrendo pouco a pouco, já que não tinha cura. Quando eles, porventura, deixassem o leprosário ou aquela colônia de leprosos para ir em algum lugar, eles, por lei, deveriam andar e deveriam de evitar ao máximo cruzar com pessoas. E ao cruzar com alguma pessoa, eles deveriam gritar de longe: impuro, 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 é isso que eu sou. Para que as pessoas pudessem então se afastarem para que eles passassem. Lá vem aquele grupo de 10 leprosos. Esses homens que estavam morrendo aos poucos. A lepra era de fato a doença mais terrível nos dias de Jesus. A lepra ia tomando conta do corpo, parte por parte, o corpo ia apodrecendo, até que em algum momento uma infecção generalizada levava à morte. Era muito sofrimento. Era a mais temível e a mais terrível de todas as doenças. Portanto, aqueles 10 homens, todos eles tinham uma sentença de morte em comum, e talvez estivessem em estágios diferentes da doença, mas todos eles sofriam igualmente e sentiam as mesmas dores. Mas nesse ponto, meus irmãos, surge um detalhe nesta história que muitas vezes a gente não percebe. Esses homens eram de lugares diferentes, sendo ao menos um deles um samaritano. Outros possivelmente fossem judeus e ainda outros estrangeiros de outros lugares. Pastor, mas qual a relevância dessa variedade das diferentes origens deles? Bem, isso é muito importante, porque naquele tempo judeus e samaritanos eles não se comunicavam, eles não se falavam. Eles tinham uma questão religiosa, uma questão cultural antiga, em que os judeus se consideravam, se achavam muito superiores a quaisquer outras pessoas. E os judeus, orgulhosos e seletivos por se acharem superiores, eles também não se relacionavam com outros estrangeiros de outros lugares. Um judeu era incapaz de tomar água num copo em que um samaritano tivesse tomado. No entanto, quando a lepra os alcançou, eles estavam agora juntos e misturados, judeus, samaritanos e outros mais.
a despeito de suas diferenças familiares, sociais, culturais, econômicas, religiosas. Eles estavam agora unidos em uma mesma situação de lástima, de misericórdia e de miséria. Meus irmãos, se a morte nos nivela todos no mesmo chão, nos fazendo voltar ao pó, a dor e o sofrimento nos iguala a todos em um coral de gemidos na dor e no sofrimento. Não importa quer sejamos bons ou maus, crentes ou ateus, ricos ou pobres, patrões ou empregados, todos estamos suscetíveis às mesmas dores e aos mesmos sofrimentos. O mais famoso da internet e o mais desconhecido morador de rua, todos estão sujeitos a experiências de dor e sofrimento. E de que vale um leprosário as diferenças culturais, sociais e raciais? Não vale de nada. Num leprosário, um judeu e um samaritano e um outro estrangeiro, todos estão na mesma situação de miséria. De que vale em uma UTI nossas diferenças? Nada nivela tanto a humanidade quanto a dor. Seja do mais rico ao mais pobre, do mais intelectual ao mais ignorante, a dor é a mesma. Seja a dor de um dente, a dor de uma cirurgia, a dor de uma doença, a dor de uma família destruída, a dor de um casamento fracassado, a dor de uma perda, a dor de um luto por um ente querido. Enfim, o sofrimento nos iguala uns com os outros e nos nivela a todos em nossas fragilidades. Talvez essa foi uma das grandes lições que a Covid-19 nos lembrou. Essa é uma lição muito sublime que não podemos deixar escapar nesta passagem. Sabe por quê? Porque quantas e quantas pessoas passam por situações difíceis, vivem problemas desesperadores, se sentem incapazes e são iguais a todos, mas pouco tempo depois de ter recebido um milagre, depois de ter sido curado, depois de ter alcançado o favor de Deus, depois de ter saído da tempestade, de ter atravessado o deserto, continua vivendo do mesmo jeito, sendo a mesma pessoa, e alguns ainda até pioram. A vida depois do milagre, ela não pode ser a mesma nunca mais. Portanto, o sofrimento humano é um fator de nivelamento das pessoas a despeito de suas diferenças. Eu me lembro daquela data triste de 28 de novembro de 2016, quando um avião partiu aqui do nosso país com direção à Colômbia, levando assim um time de futebol chapecoense. 71 pessoas morreram naquela tragédia. Foram dias tão tristes. Seguiram-se 2, 3, 4 dias que não se falava outra coisa a não ser de que #somos todos chapecoense. Naquele avião estavam pessoas que eram jogadores já famosos, mas estava também o roupeiro do time. Estava o outro que cuidava do medicamento, o outro que ajudava nisso, naquilo, todos no mesmo nível. Todos viveram a mesma dor e o mesmo sofrimento. Mas quantos e quantos passam por experiências assim e depois sequer aprendem, sequer se lembram de que nós somos frágeis e que necessitamos de Deus acima de tudo e necessitamos uns dos outros também. Essa é uma lição que não pode passar por despercebida nesta passagem da Bíblia. Em segundo lugar, observemos também algo muito importante. É possível ter um tipo de fé capaz até de alcançar alguns benefícios de Deus, mas não ser o suficiente para agradar a Deus. A fé é um elemento muito instrutivo nesta passagem. Aqueles 10 homens chegaram até Jesus, vieram ao encontro de Jesus e a uma certa distância, sem se aproximar muito, eles gritaram pedindo que Jesus os curasse, pedindo que Jesus tivesse misericórdia deles. Eles já tinham ouvido falar a respeito de Jesus.
Eles sabiam que Jesus poderia fazer algo por eles. Essa atitude por si só, ela já expressa algum tipo de fé. Sem fé alguma de que Jesus pudesse fazer algo por eles, essa atitude de clamar a Jesus para que pudesse curá-los seria sem lógica. Diz o texto que os 10 clamaram pela cura. Os 10 gritaram, os 10 tinham algum tipo de fé. Mas essa fé desses homens representam como é a fé na vida de muita gente. Todos ou quase todos são aqueles que dizem ter fé em Deus. Muitos dizem, inclusive, eu tenho muita fé em Deus. Eu encontro pessoas que dizem isso frequentemente, eu tenho muita fé em Deus. Considerando que vivemos num país cristão, eu suspeito e arrisco dizer que 99,99% dos brasileiros têm alguma fé em Deus. O índice dos ateus é quase inexistente. Sim, é legítimo que a fé em Deus é algo bastante presente em nossa sociedade. No entanto, essa passagem nos ensina que, embora seja possível ter uma fé capaz de alcançar até certos favores divinos, essa fé, ela pode não ser suficiente para agradar a Deus. A ausência dos outros 9 curados chamou a atenção de Jesus. Jesus disse para aqueles 10 homens: ide, mostrai ao sacerdote. Naquele tempo, os sacerdotes eles eram responsáveis não apenas pela vida religiosa do povo, mas eles tinham também uma atribuição sanitária, de saúde. Os sacerdotes do templo de Jerusalém, eles tinham também essa incumbência de avaliar as pessoas e dizer se elas estavam bem ou não de saúde, especialmente no caso da lepra. E aí Jesus diz para aqueles homens: ide, mostrai-vos ao sacerdote, porque quando eles foram enviados para o leprosário, foi por um diagnóstico de algum sacerdote. E agora Jesus diz: ide, mostrai ao sacerdote como vocês estão. E eles foram. Havia alguma fé no coração daqueles 10 homens. Diz o texto que eles estavam indo, e enquanto iam, eles ficaram curados. Foi sumindo todas as feridas do corpo, todas as dores foram se acabando. Aquilo que era um corpo em decomposição, agora estavam ali corpos intactos, saudáveis, sarados. Mas aí ocorre o que é uma grande surpresa, para nós, não para Jesus. Apenas um deles volta imediatamente até Jesus. E Jesus pergunta no verso 17, onde estão os 9? Não foram 10? Por que só vejo um? O texto não explora o motivo deles não terem voltado, e o que muito se tem dito sobre eles é que foram ingratos. Sim, eu penso que há uma boa dose de ingratidão aqui presente dentre os motivos pelos quais esses 9 não voltaram. Mas nós devemos pensar um pouco além, indo ao cerne da questão. E qual é o cerne da questão? O cerne da questão está na seguinte pergunta: o que esses 9 queriam com Jesus? Essa é uma importante pergunta. O que esses 9 queriam com Jesus? Seguramente eles queriam apenas o bem-estar físico. Não havia neles o desejo de saber mais sobre Jesus, de conhecer a vida do Filho de Deus, de aprender seus ensinos e muito menos de querer ser seu amigo. Não, isso não estava nos planos deles. Por isso eles nem voltaram. A fé deles era apenas casual e usual. Esse tipo de fé existe, uma fé circunstancial. Essa fé existe, mas ela é uma fé deficiente. Esse tipo de fé é fé, mas não agrada a Deus. A gente precisa entender que a fé é algo extremamente fundamental em nosso relacionamento com Deus, o nosso Criador. E a razão é porque a Bíblia diz que é impossível agradar a Deus se não houver fé. Robert Charles Sproul disse o seguinte: em essência,
a fé não é crer em algo sobre Deus, é crer no próprio Deus. Esse tipo de fé é uma fé não casual, não usual, é uma fé relacional. É a fé sem interesses egocêntricos. É uma fé genuína, uma fé que gera confiança, que motiva a fidelidade e se expressa no amor incondicional. E veja o contraste do versículo 15 e 16, desse um que voltou, comparando com os outros 9. Um deles voltou, fazendo o quê? Glorificando a Deus. E prostrou-se, diz o verso 16, com o rosto em terra, aos pés de Jesus, dando-lhe graças. E este era um samaritano. A fé, meus irmãos, é o nosso meio de acesso para o nosso relacionamento com Deus. É pela fé que nos conectamos com Deus. Se a fé é o sistema, digamos que do Wi-Fi divino, a graça é a senha que libera este acesso. E a senha para o acesso a Deus, ela tem 5 letras. Jesus. Você tem essa senha gravada em seu coração? Essa senha é obtida por meio da fé. Não da fé casual, da fé usual, mas da fé relacional. A fé de quem deseja se aproximar de Deus e se achegar a Deus para desfrutar do seu amor e amá-lo de todo o coração, com toda força e entendimento. Foi essa fé que aquele um que voltou teve. Você já tem esse tipo de fé? Ou a sua fé ainda é uma fé apenas daquele nível de que crê que Jesus ou Deus pode realizar algo em seu favor, em favor da sua família, crê que Jesus realmente é bom e maravilhoso e Ele veio a este mundo, de fato Ele foi alguém muito especial, a sua fé ainda é nesse nível? Ou é uma fé que tem levado você a um relacionamento diário com Deus? É possível ter um tipo de fé capaz até de alcançar bênçãos de Deus para a vida eterna, mas continuar sem alcançar a vida eterna. Esse é um tipo de fé que não é morta, nem é hipócrita, mas não é suficiente para a salvação. Há uma multidão sem tamanho cuja fé é desse tipo. É uma fé ineficiente, é uma fé insuficiente. Uma fé que até extrai benefícios, favores da parte de Deus. Recebe bênçãos de Deus, mas que não resulta em salvação. Uma fé muitas vezes por interesses. Esse tipo de fé que muitas pessoas, infelizmente, ainda têm ou ainda estão nesse nível. É um tipo de fé em que o indivíduo às vezes até se compromete temporariamente com Jesus, com a igreja. Talvez até passe um dia pelo batismo, dê até alguns sinais de que seja um cristão, mas vai chegar algum momento que esse tipo de fé não será suficiente. Chegará um momento em que esse tipo de fé será deficiente e não será capaz de segurá-lo, não será capaz de mantê-lo de pé, e na primeira ventania ele será arrancado. Ele vai desanimar e não mais estará com Jesus. Mas em terceiro lugar, notemos que receber as bênçãos de Deus é bom. Diga para quem está do seu lado: receber as bênçãos de Deus é bom. É muito bom, mas tem algo melhor. Melhor é receber as bênçãos e viver servindo e para a glória de Deus. Eu vou repetir de novo isso. Receber as bênçãos de Deus é bom, mas melhor é receber as bênçãos de Deus e viver servindo e para a glória de Deus. Enquanto eles iam ao sacerdote, os 10 ficaram curados, os 10. Aí apenas um voltou,
Um deles voltou, vendo que fora curado, voltou glorificando a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, dando-lhe graças, e este era samaritano. Meus irmãos, eu não posso radicalizar e interpretar que o percentual dos que seguem com a vida depois do milagre, servindo a Deus e vivendo para a glória de Deus, seja de 10% só. Eu não posso radicalizar a esse ponto, mas você já pensou na hipótese de ser essa a realidade? E aí eu pergunto mais, será que a realidade está muito longe disso? Se olharmos para a humanidade em geral, se olharmos para as pessoas que nós conhecemos, para as pessoas de nossa convivência, será que a realidade é muito distante disso? Esse homem, agraciado com o milagre da cura, voltou e recebeu algo maior do que o benefício físico. Jesus disse para ele: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Levanta-te e vai para onde, gente? Para onde Jesus está mandando este homem ir? A ideia de levanta-te e vai é a de que aquele que foi agraciado com o milagre da cura física e da salvação, ele agora deve seguir com a vida, servindo naquilo que lhe vier às mãos para fazer, para a glória de Deus. Nenhum milagre objetiva tão somente eliminar a dor ou o sofrimento nosso, não. O objetivo maior de um milagre é a glória de Deus. E Deus é glorificado sempre que aquele que recebeu um milagre vive servindo aos propósitos de Deus. Não se engane. Por toda a Bíblia Sagrada está estampado nas páginas da Escritura, seja do Antigo ou do Novo Testamento, sempre que milagres aconteceram, Deus tinha em vista que tais milagres pudessem promover a glória de Deus através daqueles que receberam o milagre. No Antigo Testamento há referências a cerca de 54 milagres. No Novo Testamento, nós temos nos Evangelhos cerca de 35 milagres realizados por Jesus e no restante do Novo Testamento mais uns 20, o que equivale a uns 55. Com 54 nós temos 99 milagres catalogados, alistados na Bíblia. Mas eu ouso nesta noite e eu desafio você a investigar algum desses milagres que tenha sido realizado, que não tenha em vista a glória de Deus. Eu lembrei de alguns, lembrei de Sara lá atrás. Sara, esposa de Abraão, era estéril, avançada em idade, foi mãe aos 90 anos, de um menino chamado Isaque. Sara criou Isaque para a glória de Deus, para que Isaque pudesse ser assim uma promessa de Deus, sendo Abraão e Sara os pais de Isaque, Isaque e Rebeca pais de Jacó, e Jacó pai das 12 tribos de Israel. Deus não fez um milagre na vida de Sara simplesmente para que ela pudesse ser mãe. Poderia lembrar também de Ana, aquela mulher casada com Eucana, também não podia ter filhos e Deus fez um milagre e ela pôde gerar um filho e depois gerou outros mais. Mas o filho que Ana gerou por nome Samuel, nós vamos ler lá no capítulo 3 e 4 de Samuel, que Ana pega Samuel e entrega no templo para ser agora educado pelo sacerdote Eli e ser um instrumento de Deus. Samuel foi um dos homens que pisou nesta terra, que serviu a Deus e que mais agradou a Deus. Nenhum milagre é por acaso, tão somente para que Ana tivesse filho, não. Se olharmos para Jonas, aquele que foi engolido por um peixe e 3 dias depois vomitado na areia da praia, vamos ver que este milagre, porque é um milagre, alguém 3 dias no ventre de um peixe, ele ser jogado para fora e sair vivo,
ainda com força suficiente para ir à cidade de Nínive e pregar, andando por uma cidade de 120 mil habitantes, pregando a palavra de Deus, falando: arrependam-se. Isso não foi simplesmente para que Jonas pudesse ser alguém que foi em seu tempo famoso como um profeta. Foi porque Deus tinha em vista usá-lo para a salvação dos ninivitas. Se formos ao Novo Testamento, encontraremos a sogra de Pedro. Quando o Senhor Jesus curou aquela mulher, o texto bíblico de Marcos capítulo 1, verso 31, nos diz que tão logo a sogra de Pedro foi curada, ela passou a servir as pessoas que estavam em sua casa, servindo a Jesus, os discípulos, e uma multidão se colocou na porta da casa da sogra de Pedro, lá em Cafarnaum, e pessoas enfermas, doentes, foram trazidas para serem curadas, e ali estava aquela que fora curada, agora servindo, levando água, salgadinho, levando alguma forma de abençoar a vida daquelas outras pessoas. Se lermos a respeito da ressurreição de Lázaro, Lázaro não foi ressuscitado simplesmente para poder viver lá bem com as suas irmãs mais alguns anos nessa terra. João capítulo 12, versículo 2 nos conta que Lázaro, depois de ter ressuscitado no capítulo 11, ele está servindo no capítulo 12. Se lermos o capítulo 3 de Atos, nós vamos recordar daquele deficiente físico que estava lá na porta formosa do templo, era colocado todos os dias lá para colher esmolas. E aí lá vem Pedro e João. E ao chegando, vira para aquele moço e diz: não tenho prata nem ouro, não tenho nada que posso te dar em termos materiais, mas o que tenho, isso te dou, em nome de Jesus, levanta e anda. A Bíblia nos diz no capítulo 3 de Atos que aquele homem deu um salto, algo bem incrível para alguém que até então nem andava, e aquele homem começa a andar e entra pelo templo de Jerusalém, louvando e dando glórias a Deus, e assim pessoas começam a perguntar: mas esse não é aquele que estava lá na porta todos os dias? É sim. O que aconteceu com ele? Jesus o curou. E aí Jesus aproveita o milagre, e assim, Pedro e João aproveitam o milagre, e aí ele começa a pregar, e muitos se convertem. Se você for ao capítulo 9 de Atos, vai ver que uma senhora bondosa na cidade de Jope, por nome Dorcas, uma costureira, ela adoeceu e faleceu. E aí a Bíblia nos conta que Pedro, ao chegar na cidade, todo mundo estava em pranto, porque Dorcas ajudava as pessoas pobres da cidade, fazendo roupas para as pessoas, para as crianças. E aquela senhora ia ser sepultada, e Pedro orou e ela ressuscitou. E tão logo ela ressuscitou, ela voltou novamente a costurar e fazer roupa para as crianças e para os pobres. Apesar de ser maravilhoso experimentar os milagres de Deus, mais maravilhoso ainda é poder servir aos eternos propósitos de Deus. Você tem recebido milagre? Se você nasceu, você já tem um milagre, porque você é um milagre, porque você tem o milagre da vida. Se você já se converteu, você já tem experimentado o mais extraordinário de todos os milagres, que é o novo nascimento. E os milagres não param. Se você tem recebido os favores divinos, se você tem sobrevivido a tantas enfermidades, se você tem sido curado, seja através de remédios, cirurgias, procedimentos ou de modo sobrenatural, se você tem o que comer, se você tem o que beber, o que vestir todos os dias, se você tem uma casa para estar, se você tem uma família, se você tem uma igreja para congregar, então milagres estão acontecendo neste exato momento da sua vida, e não podemos ser ingratos, não podemos nos esquecer daquele que tem nos abençoado, não podemos seguir sem voltar para agradecer 1, 2, 3 e tantas vezes. Na verdade, a nossa vida precisa ser continuamente assim.
A gente volta aqui toda semana, todo domingo, para junto dos nossos irmãos, na congregação dos santos, glorificarmos a Deus juntos e em alta voz, e nos levantarmos para ir novamente até nossa casa, pela rua, pelo trabalho, pela escola, pela faculdade, para a gente testemunhar o poder de Deus, para a gente compartilhar o amor de Deus e para a gente servir aos propósitos de Deus. É para isso que Deus realiza milagres na minha e na sua vida. Para a gente testemunhar o poder de Deus, para a gente compartilhar o amor de Deus e para a gente servir aos propósitos de Deus. Meus irmãos, eu preciso terminar. A minha vontade é que a gente comece imediatamente a praticar tudo o que estamos aprendendo nesta noite. Quantos de nós têm consciência dos milagres de Deus em sua vida? Certamente que todos nós. O milagre da vida, o milagre da salvação, o milagre da família, milagres pelo cuidado de Deus. Como você tem servido a Deus diante de todos esses milagres? Você tem testemunhado do poder de Deus? Você tem compartilhado do amor de Deus? Você tem falado da misericórdia de Deus? Você tem mostrado a graça de Deus? Você tem glorificado a Deus com a sua vida? Diante de tantos milagres que você tem recebido, como você tem vivido? Você tem vivido ainda para si ou tem vivido para os propósitos de Deus, glorificando a Deus através da sua vida? Deus não realiza milagres tão somente para a gente ficar sorrindo. Não. Deus realiza milagres para que através dos milagres que Ele realiza em nossa vida, o nome dEle seja glorificado, encorajando outras pessoas, abençoando outras pessoas, testemunhando a outras pessoas o quanto Deus é poderoso, o quanto Deus tem planos para a nossa vida. Talvez você precise hoje de um milagre. Talvez você nesse tempo tenha precisado de um agir de Deus na sua vida de maneira sobrenatural. Talvez o seu maior sonho nesse tempo seja ouvir, assim como aqueles 10 leprosos ouviram, ouvir de Jesus: vai. Para que enquanto você esteja indo, você tenha assim um milagre ao seu encontro. Uma cura, uma restauração na saúde, uma recuperação de um relacionamento, uma vida familiar novamente reconstruída, seja qual for o milagre. Eu gostaria de orar por você, se você porventura necessita de um milagre nesse tempo. Se você hoje precisa de cura, precisa de renovo, precisa de restauração, precisa de salvação, seja qual for o milagre que você porventura tenha por necessidade nesse tempo, nada é impossível para Deus. Nada é difícil demais para Deus. Deus pode agir em seu favor. Deus pode agir por você. Mas deixe-me dizer uma coisa: Deus não vai agir em seu lugar. Sempre que milagres aconteceram, o que Deus, o que Jesus, o que a palavra nos mostra é que Deus disse: vá, remova a pedra, passe isso, faça isso, ande por aqui, volte aqui, vá assim, vá por ali. Há sempre uma atitude que nós precisamos ter. E essa atitude é o mínimo de fé, ainda que pequena, como um grão de mostarda, mas capaz de remover montanhas. Feche seus olhos neste momento. Se você tem recebido já algum milagre, o quanto você está servindo a Deus depois de tudo que Deus já tem feito por você? De olhos fechados, faça uma rápida análise de sua vida.
o quanto você tem servido a Deus diante de tanto que Deus tem concedido a você. Deus te deu a vida, Deus te salvou, Deus tem te abençoado. O favor de Deus está em sua direção, a graça de Deus está sobre a sua vida, a misericórdia dele se renova todas as manhãs sobre a sua casa. A grande pergunta é: o que você tem feito? Você está entre esse 1 ou entre os 9? Você está entre os 10% deste episódio ou você ainda configura entre os 90%? Qual é a razão do seu relacionamento com Deus? Qual é a motivação da sua fé? Para receber benefícios ou para amar a Deus verdadeiramente? Disponha-se a servir mais a Deus. Disponha-se a ser útil para os propósitos de Deus, de modo que você possa ir por onde quer que você esteja. Você seja canal da bênção, da graça de Deus, na sua casa, na sua família, no seu ambiente de trabalho, lá na escola, na faculdade, onde você estiver. Deus está fazendo milagres na sua vida. Deus está agindo na sua vida para que você possa servir aos propósitos de Deus. Se você tem ainda algum milagre que você gostaria de nesta noite, você não precisa dizer a mim o que seja, mas se tem algum milagre que você gostaria de que Deus estivesse realizando na sua vida, na vida de alguém que você nesta noite está lembrando, e se você deseja deixar o seu lugar e vir aqui, vem aqui à frente para eu estar orando com você, para eu estar orando por você. Você nem precisa detalhar o que seja, não precisa expor o que seja. Se há algum milagre na vida de alguém que você gostaria de interceder nesta noite, eu quero orar por você e você como intercessor também dessa pessoa. Há alguém, você tem algum milagre na sua vida, na vida da sua família, na vida de algum amigo, e você gostaria de que Deus realizasse esse milagre, talvez salvando, talvez curando alguém, talvez trazendo paz na vida de alguém. Você pode levantar onde você está e vir aqui para a gente estar orando. Deus pode realizar, Ele tem poder para isso, nada é difícil demais para isso, para que Deus possa agir, para que Deus possa abençoar, para que Deus possa restaurar, para que Deus possa trazer um renovo, uma restauração. Deus pode. O mesmo Jesus que naquele dia disse para aqueles 10, vá, mostre-se ao sacerdote, nesta noite Ele tem poder suficiente para agir na sua vida, salvar um familiar seu. Ele tem poder para curar alguém da sua família que esteja enfermo. E dentro dos propósitos e dos planos dEle, nós queremos nos submeter à vontade dEle e vamos orar neste momento pedindo a Deus para que Ele realize mais e mais milagres. E se você também entende que precisa servir mais a Deus, porque Deus já tem feito tanto por você, se você quiser também se colocar em pé aonde você estiver, disponha-se, eu quero servir mais a Deus. Deus tem feito tanta coisa por mim, tem realizado tantos milagres, eu quero ser mais útil e viver para a glória de Deus. Ah, Senhor, aqui estamos nós nesta noite. Pudemos olhar para uma passagem da Bíblia lida tantas e tantas vezes, mas nesta noite, por certo, ó Deus, o Senhor está trazendo ao nosso entendimento uma nova perspectiva. Ó Pai, quantos de nós estão carecendo nesta noite de que o Senhor realize um milagre? Há, Senhor, aqui irmãos que precisam, quem sabe, de um milagre na área da saúde, da sua própria saúde ou da saúde de alguém, de algum familiar, de algum amigo. Ó Deus, por favor, Senhor, esteja realizando curas nesse tempo. Nós cremos que o Senhor ainda é capaz de curar, porque o Senhor é o mesmo Deus do passado. É o Deus que curou pessoas com lepra há 2000 anos atrás e continua curando ainda hoje pessoas também com tantas outras enfermidades. O Senhor é o Deus do impossível e eu te peço nesta noite, haja, Senhor, em favor daqueles que necessitam de um milagre na saúde.
Por favor, Senhor, intervenha, ó Deus, haja restabelecendo, devolvendo, ó Deus, a saúde. Ó Senhor, nós te clamamos por milagre na saúde, mas te clamamos também por milagre, ó Deus, na vida de famílias. Quem sabe nesta noite há famílias precisando de um milagre, precisando, ó Deus, de uma restauração. Talvez um casamento que está indo de mal a pior e precisa de uma intervenção do Senhor. Haja, Pai, por favor. Aqui estamos nós nesta noite unidos nesse mesmo propósito de clamar ao Senhor. Realize milagres no ambiente doméstico, no ambiente familiar. Ó Deus, traga filhos de volta para os teus caminhos. Coloca, ó Deus, uma chama acesa no coração novamente, para que possam estar, ó Deus, fervorosos, decididos a te amar e te servir. Abençoe, ó Deus, as famílias com milagre, trazendo assim a harmonia dentro dos lares. Ó Deus, talvez haja alguém precisando de um milagre na sua vida financeira. Quem sabe, ó Deus, um emprego que está por um fio, quem sabe, ó Deus, uma empresa que encontra também dificuldades financeiras nesse tempo, quem sabe alguém que está precisando quitar algo, assumir um compromisso, ó Deus, e assim cumprir, que o Senhor esteja abençoando, ó Deus, de maneira natural ou sobrenatural, que o Senhor possa realizar milagres para a honra e glória do nome do Senhor, e que recebendo os milagres que a gente possa viver para te servir, para assim, ó Deus, testemunhar do teu poder, compartilhar o teu amor e glorificar o teu nome. Quantos e quantos irmãos também nesta noite reconhecem que já têm recebido tantos milagres do Senhor e querem te servir melhor. Ó Deus, o Senhor não realiza milagres por acaso, não é tão somente para satisfazer uma vontade nossa, mas é para que o teu nome seja glorificado. E nós te pedimos então, usa-nos, ó Deus, diante de tantos milagres que o Senhor já tem feito em nossa vida, usa-nos como instrumento em tuas mãos. É a oração que fazemos, ó Deus, confiando sempre que o Senhor aplicará tudo o que aprendemos nesta noite, de modo que a gente tenha uma vida que de fato glorifique o teu nome. É a oração que fazemos no nome de Jesus. Amém e amém. Amém.